que é bem legal. Tá? Meio Inception isso aqui. Mas o Bernardo chegou depois do Inception. Deixa eu mostrar o Inception. Aqui, ó. Eu tava mostrando isso, ó, Bernardo. Pronto. Ah, então, tá, não sei, o João Marcos está digitando, Bernardo chegou um pouco depois. Você tem alguma sugestão do que fazer, Bernardo? Alguma coisa que você queria, alguma dúvida? Que os outros deixaram por mim para ir escolhendo aleatório, mas se tiver. Não tenho, beleza. Então, professor, eu não consegui escutar você. Pode repetir o que você vai fazer semana que vem? Então, na semana que vem, eu vou. Na semana que vem, não vou enviar na semana que vem, eu vou enviar no sábado ou no domingo uma lista de exercícios um pouco mais envolvente, assim como aquela que eu tinha mandado de derivadas, para vocês fazerem ao longo da semana sozinhos e aí depois me enviarem no fim da semana para eu olhar, dar um feedback, o que pode melhorar, o que está certo, o que está errado, alguns equívocos. Vai ser na semana que vem já, porque a parte de limite acabou. Escutou melhor agora, João Marcos? Sim, obrigado. Se disponha, João Marcos, fique tranquilo. Então vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Explique por que a função é descontínua. Esses exercícios aqui são relativamente... são quase triviais, mas eu não lembro de ter feito um com vocês. Fazer um exercício trivial ou outro é bom também, né, às vezes. Se bem que esse aqui está muito... eu vou pegar esse aqui que está na mesma ideia. Ah, mas eu não tinha marcado, né? Então tudo bem, eu vou fazer aqui do lado. Eita, eu dei o print errado, pera aí. Saiu vocês aqui também. Eu quero o print só desse negócio. Aqui. Pronto, agora sim. Então, nesse 19 é para explicar por que a função é descontínua no número dado A e para esboçar o gráfico da função. Aqui a função dada é essa função dada por partes, né? Então, o que a gente tem aqui? Estamos aqui com o nosso eixo. Eu não tô com a coordenação motora tão boa, tá? Eu usei a régua. Aí, para valores de x menores do que zero, a função se comporta como sendo o cosseno de x. Então, cosseno de zero, é claro, ele não vai dar isso, mas ele começaria na altura 1. Então, o gráfico vem aqui e aí depois ele vai descendo como se fosse um cosseno. Vai fazendo uma coisa assim, assim, e indo, tá? É que eu não sei desenhar bem. No zero, dá zero. E para valores maiores do que zero, vai ser a função menos x quadrado somado com 1. Se fosse dotted, se fosse menos x quadrado só, ela ia ser assim, ó. Tá? E se fosse para todo x, ela seria um negócio assim. Essa aqui é a menos x quadrado. Mas como a gente está pegando para x maior que zero, é só esse pedaço. Como soma 1, no final das contas vai ser isso aqui. A gente levanta o gráfico um pouco e ele vai caindo para cá. Então, essa função ela não é contínua porque para ser contínua a gente ia ter que verificar isso. No A, né? A gente ia ter que verificar que f de zero, que é igual a zero, porque a regra da f diz que no zero dá zero, isso teria que ser igual ao limite
da função quando x tende a zero. Só que quando x tende a zero, esse limite está sendo bem aqui no 1. Então, como 0 é diferente de 1, significa que a f não é contínua em 0. Bem bobinho, mas acho que eu nunca tinha feito uma. Eu não lembro de ter feito um assim com vocês. Tá? Então tá aqui o esboço do gráfico feito, a justificativa analítica do porquê ela não é contínua. Essencialmente isso aqui que se faz. Imagino que tranquilinho, tá? Então vamos ver alguma outra coisa melhor. Eu vou ver do início, vamos ver. Determine limite no infinito. Esses aqui a gente já fez. Eu lembro que a gente tinha feito um monte. Um monte não, a gente tinha feito alguns. Deixa eu fazer esse de LN aqui, porque LN às vezes a gente pode ter trabalhado pouco. Tá? Lembrando que dúvidas podem me interromper e sugestões de exercícios que vocês gostariam que fossem feitos, só falar também. Aliás, o Rafael chegou agora. Ah não, pera, o Rafael chegou agora, mas não foi ele que me mandou e-mail. Mas mesmo assim eu lembrei. Eu vou fazer depois um e-mail, um exercício que me pediram por e-mail. Tá, mas esse aqui é para calcular o limite, então. Então esse aqui é limite, a gente quer calcular o limite disso aqui, quando x tende a 5 pela direita, tá? Vários jeitos de fazer, a gente pode fazer com uma substituição de variáveis, tá? A gente chama U. Eu vou usar outra letra em vez de U, porque eu sempre uso U. Vou usar Y. Y igual a x menos 5. Então, quando x tende a 5 pela direita, o y tende a 0. E mais do que isso, quando x tende a 5 pela direita, então isso aqui vai para 0, só que a gente tem aqui x sendo maior do que 5. Então x menos 5 vai ser maior do que 0. Esse x menos 5 é o próprio y. Então significa que esse y está tendendo a 0 também pela direita, porque ele está maior que 0. Então isso aqui vai ser limite do ln de y, quando o y tende a 0 pela direita. E esse negócio aqui é menos infinito, porque o gráfico do ln, né? Ele é aquela coisa que faz isso aqui. No ln de 1 é 0, tá aqui, então ele vai crescendo para cá, ele cresce devagarzinho e continua crescendo, e daqui ele vai caindo vertiginosamente em direção a menos infinito. Então quando o x está vindo para 0, para cá, dá esse negócio. E aí, bom, a gente fez a substituição e, portanto, esse limite é esse negócio. Quando o x vai para 5 pela direita. Mas aqui, ó, só para... Esse aqui é o gráfico da função ln de y, tá? Quando esse cara aqui é o eixo y. Ficou estranho, mas enfim. O ln de x menos 5, ele é transladado, então a gente empurra esse cara 5 unidades para cá. Então vai ser esse gráfico, só que com essa assíntota passando em 5. Esse 5 é aqui. Dotted. O gráfico da verdadeira função, digamos assim, que a gente está trabalhando nesse exercício, que é o ln de x menos 5, ele faz isso aqui. Oh, desgraça. Ele faz isso aqui.
e aqui é o 6. Antes aqui era em 1, agora é em 6. Tá? Ok. Dúvidas até aqui, pessoal? Não sei. Então, o exercício que tinham me pedido por e-mail era esse aqui, era para encontrar as assíntotas verticais da função y igual a meio da secante de x menos π sobre 3. Esse aqui é um pouco mais elaborado, né, a princípio. Então, as assíntotas verticais desse negócio. Então, lembrando que para ser assíntota vertical, é quando a função ela ou explode para mais infinito, ou ela implode para menos infinito. De um lado ou de outro dos dois, o que importa é que em alguma das direções ela dê mais infinito ou menos infinito. O limite exploda num número real. Então aqui, ó, a gente observa isso aqui, que secante é 1 sobre cosseno. Então isso aqui é 1 sobre cosseno de x menos π sobre 3. Então, quando a gente for calcular o limite desse negócio, o limite de x indo para um certo a pela direita ou pela esquerda, que seja, dessa função aqui, eu vou chamar isso aqui de f de x, só para não ter que escrever tudo isso aqui de novo. Isso vai ser igual a 1 sobre 2 vezes o limite de x indo para uma dessas, pela direita ou pela esquerda, vou meio que fazer os dois ao mesmo tempo, de 1 sobre cosseno desse negócio aqui. Então, para que isso seja infinito ou menos infinito, é preciso que esse cosseno aqui de baixo, o denominador, ele vá para zero. Então, para que isso aqui seja mais ou menos infinito, é preciso que esse cosseno, quando a gente substitui, como o cosseno é uma função contínua, quando a gente fizer isso aqui, ó, que o cosseno no ponto A, que o cosseno de A menos π sobre 3 no A, onde há esse númerozinho real aqui, isso aqui seja zero. Porque em todos os outros casos, se isso aqui for diferente de zero, vai ser um número diferente de zero, vezes meio, então não vai ser nem mais infinito, nem menos infinito. Então a pergunta é, quando isso aqui acontece? Então, em geral, quando a gente tem o cosseno de um W, isso aqui é zero, exatamente nos casos onde W é da forma π sobre 2 mais K. Opa, esse K ficou muito feio. K vezes π, onde esse K é um número inteiro. Tá? O que a gente está fazendo aqui, né? Borracha muito pequena, angustiante. Pronto, agora eu estou com um apagador melhor. Eu tenho que colocar depois aqui uma ferramenta para fazer circunferências, mas tudo bem. Aqui, ó, lembra que o cosseno é aquele, a gente está com um ângulo aqui, digamos aqui, então, esse arco. Se estiver muito confuso, vocês me falem, tá, pessoal?
se esse cara aqui é o W, o cosseno de W, ele vai medir exatamente esse comprimento aqui. Esse aqui é o cosseno de W. Então, quando a gente arrasta esse W em π sobre 2, que está bem aqui, esse cara é o π sobre 2. Aliás, deixa eu fazer essa setinha pontilhada. A gente tem recursos, né? Então, quando a gente está com... Quando eu arrasto esse carinha para cá, em π sobre 2, o comprimento vai ser exatamente 0. Então, aqui é um caso onde o cosseno dá 0. Pelo mesmo argumento, se eu der mais meia volta, ou seja, se eu somar π uma vez, o cara vai vir para cá. E aí deu 0 de novo. Se eu somar π mais uma vez, ou seja, 2 vezes π, eu venho para cá. Então, para cada múltiplo inteiro positivo, eu vou caindo ou nesse, alternadamente. A gente vai caindo nesses caras aqui. Se a gente, em vez de somar um múltiplo positivo do π, a gente somar um múltiplo negativo, aí a gente faz a volta ao contrário. Então, tá aqui no π sobre 2, vai dar a volta para cá, só que ainda assim vai cair num sujeito onde o cosseno é 0. E mesma coisa, se eu der mais meia volta negativa e mais meia volta negativa, etc., a gente vai fazendo isso aqui tudo. Então, o jeito de você expressar isso em matematiquês é esse. O Wzinho, onde cosseno de W é 0, ele é da forma π sobre 2. E aqui está dizendo que você pode dar meias voltas e você vai continuar obtendo cosseno de W igual a 0. Tá? Isso é só uma receita para isso. Então, uma vez que a gente sabe disso, dessa informação, para que esse cosseno de A menos π sobre 3, para que isso seja 0, é preciso que esse cara aqui, quando a gente xingar ele de W, ele seja desse formato. Então, A menos π sobre 3 precisa ser igual a π sobre 2 mais K vezes π. E aí, quando a gente passa esse π sobre 3 para o outro lado, isso aqui diz para a gente que o A vai ser 3 vezes 2, 6, 3 e 2, 5, 5π sobre 6 mais K vezes π. Então, esses caras vão ser os sujeitos onde o cosseno onde o cosseno dessa expressão, quando a gente pegar esses valores já, os cossenos dos A menos π sobre 3 correspondentes vão dar 0. E aí, quando a gente fizer esse limite, vai para mais infinito ou menos infinito. Tá? Aí, se você quiser, por exemplo, verificar quando que é mais infinito e quando que é menos infinito, aí é só olhar, aí a gente vai depender da paridade desse casinho aqui. Mas como o exercício que tinham me pedido não precisou disso, só quer saber das assíntotas verticais, então vai ser justamente nesses caras aqui. Para ilustrar o que está acontecendo, mostrar como de fato isso mata o problema, vamos fazer aqui 1 sobre 2. Esse 1 sobre 2 era irrelevante para a conta, mas ele estava no problema. Π sobre 3. Tá? Agora deixa eu colocar aqui um parâmetro qualquer. E aqui a gente vai fazer x igual a 5π sobre 6 mais a π. Isso. Tem um jeito de tirar
Isso, fica bem mais limpo assim, ó. Pronto, tô ficando menos idiota. Aqui, ó, quando o A é igual a 1, a assíntota vertical está aqui, ó, no 5π sobre 6 mais π. Se o A for o outro inteiro, vamos ver, 0, aí a gente está aqui nessa outra assíntota. Agora, se eu colocar A igual a 2, opa, 2, 2, 2, cai em outra assíntota. Então, conforme a gente troca esse valor aqui de 2 por números inteiros, a gente vai percorrendo todas essas assíntotas. Vou colocar num negativo aqui, ó. Ah, desgraça, fica parado. Ah, pronto. Aqui, ó, em menos 1 está aqui. Então, a gente obteve uma receita para todas as assíntotas. Foi um exercíciozinho legal, assim, achei bonitinho. Nota que se a gente não faz esse argumento desse K aqui, a gente encontraria só o 5π sobre 6, que está mais ou menos aqui, e o 11π sobre 6. A gente ia encontrar só duas. Para encontrar todas, a gente precisa argumentar dessa maneira, assim, pelo menos analiticamente. Não sei se ficou muito confuso, alguma parte ficou obscura, querem que refaça alguma coisa, não sei. Deu para entender de boa? Deu, obrigado. O pessoal está tímido hoje. Eu entendo, julho, né? Tá. Então vamos ver aqui. Então, determine isso aqui, ok, assíntotas verticais, já fez. Esse 42 aqui eu até fiz no vídeo, que tinha dado, que ele realmente precisa de argumento de processamento gráfico para fazer. Calcule os limites se eles existirem. Ok, ok, ok. Vamos ver esse aqui, mas só porque ele parece feio, mas algo me diz que ele vai ser bobo também. Tá, esse cara vem pra cá. Porque isso aqui... Por que dá problema? Quando t vai para zero, isso aqui vai para menos infinito ou mais infinito, a depender da direção do zero. E aqui fica zero vezes alguma coisa, então está de fato dando problema. Não é só substituir. Então vamos lá. Primeira coisa eu diria é... Mas... Não sobre zero. Não, tudo bem. Esse aqui vai dar problema, porque eu pensei de dar alguma coisa tipo infinito mais infinito, mas... Só observem o seguinte, quando t vai para zero por valores negativos, isso aqui vai para 1 sobre 0 vezes alguma coisa, então vai para 1 sobre 0 por valores negativos, então isso iria para menos infinito. Então esse cara aqui ele iria para menos infinito. E esse aqui, ele também iria para menos infinito, só que tem esse sinal de menos, então fica mais infinito. Então menos infinito mais infinito a gente não pode deduzir nada. Se por outro lado estivesse assim, se fosse assim, ó, se aqui fosse um sinal de mais, aí aqui, ó, quando t vai para zero pela esquerda,
Aqui iria para menos infinito. E aqui também, então ia ser menos infinito, menos infinito. E isso a gente pode fazer, dar menos infinito. Menos infinito. E se fosse para zero pela direita, aqui iria para mais infinito, aqui também, e aí, portanto, ia ser mais infinito e mais infinito. Mas não é o caso, infelizmente. Então a gente precisa trabalhar um pouco com isso para dar uma estimativa um pouco melhor. Mas dá para roubar aqui. O meu primeiro instinto ia ser fazer o quê, pessoal? Ia fazer você tirar o MMC e deixar a coisa aqui em cima toda bagunçada. Mas esse 1 sobre t aqui, ó, ele também aparece aqui, ó, 1 sobre t. Então a gente pode deixar isso em evidência. Tá? Que é o truque usual é tentar, quando a gente está com expressões de soma indeterminada, a gente tenta transformar ela num produto quando dá, deixando alguma coisa em evidência. É um jeito comum de tentar resolver isso. Então aqui fica 1 sobre t vezes 1 sobre 1 raiz de 1 mais t menos 1. Aí agora sim, ó, quando se a gente olha separadamente, esse cara aqui, se a gente chama isso aqui de g de x, g de t, né? Perdão. Eu só sei fazer conta com x. Se a gente pega g de t e olha o limite de g de t, quando t tende a zero, a raiz aqui é uma função contínua e em t igual a zero, a gente só transladou, isso aqui vai ser simplesmente 1 sobre raiz de 1 mais zero, não tem problema. Então isso aqui vai ser, nesse caso a gente pode substituir porque não dá problema. Eu tô louco. 1 mais 0 menos 1, isso aqui é, droga, tá. 1 sobre raiz de 1 menos 1, isso é 0. Então, não dá para, oh desgraça, porque aqui o limite desse negócio vai ser 0 e o limite aqui vai ser infinito ou menos infinito, a depender da direção. Só que infinito vezes 0 também não dá para a gente concluir nada. Então, esse truque aqui não funciona, porque a gente ia ficar com uma coisa do tipo infinito vezes 0. Que morte triste. Então a gente vai ter que, de fato, dar uma brincada com isso, porque aquele outro jeito não está funcionando. Então vamos ver. Limite de t tendendo a 0. Não queria fazer isso. De t vezes raiz de 1 mais t, tá? T vezes raiz de 1 mais t. Aqui eu só peguei esse cara porque ele é múltiplo desse, então a gente não precisa multiplicar, tá? Fica mais fácil. T vezes raiz de 1 mais t dividido por t de raiz de 1 mais t é 1. Vezes 1 dá isso aqui. Agora, t vezes raiz de 1 mais t dividido por t, corta t com t, fica raiz de 1 mais t. Agora, vamos ver. Quando t tende a 0, aqui em cima vai ficar 1 menos raiz de 1, que é 0. E aqui vai ficar 0 vezes raiz de 1, que é 0. Então, esse aqui quando t tende a 0, isso aqui é 0. E esse outro aqui, quando t tende a 0, também é 0. Então, estamos no cenário para usar a regra de L'Hopital. A derivada disso aqui vai ser diferente de 0 em pontos próximos de 0, não há problema com isso.
Então a gente só vai ter que derivar esse negócio, em cima e embaixo. Então, vamos lá, né? Em cima, derivada da constante morre. Aí, raiz de 1 mais t é 1 mais t elevado a meio. Então, quando a gente deriva, tomba o meio. Então, esse menos está aqui. Repetiu menos. Tombo o meio. Aí, vezes 1 mais t elevado a meio menos 1, que é menos meio. Que coisa horrorosa. Vezes a derivada do que está dentro. Mas a derivada do que está dentro em relação a t é 1. Então, esse cara fica só assim. Poxa, será que não tem um jeito mais fácil de fazer isso? Tá, enfim. Agora o de baixo, a derivada vai ser regra do produto, né? Então, derivada do primeiro, que é 1 vezes o segundo, 1 mais t, mais mais o primeiro vezes a derivada do segundo. A derivada do segundo a gente já calculou aqui em cima. Então, fica menos 1 sobre 2 de 1 mais t. Deixa eu arrastar isso aqui um pouquinho para cá. Isso faz uma falta em lousa de verdade. 1 mais t elevado a menos meio. Então dá esse negócio aqui. Agora vejam. Quando t tem... Não é assim que vai ser feito esse negócio. Que só complicou. Pensando aqui um pouco. Era... Foi. É que a expressão ficou tão feia que eu fiquei com medo. Mas tá. Aqui como... Acho que foi acho que foi o Rafael que falou. Ou o Bernardo, não sei. Mas acho que foi o Rafael. Ah, se a gente substituir agora t por zero, já não dá problema. Eu achei que ia dar porque, assim, eu tenho comido pouco fósforo. E aí eu estou mais lento. Então a gente pode substituir tudo, que não vai dar nenhuma indeterminação, não vai dar nada dividido por zero, não tem problema nenhum. Vai ficar menos meio vezes 1 mais zero elevado a menos meio sobre raiz de 1 mais zero, que é zero. Então não tem problema. E aqui zero vezes esse negócio, que não tem problema, que vai ficar zero. Então mais zero. Raiz 1 elevado a menos meio é 1 sobre raiz de 1, que é 1. Raiz de 1 é 1, então isso aqui dá menos meio. Bom, nesse tipo de situação, eu apelo para... Eu não confio no coração das cartas. Então eu vou fazer aqui y igual a 1 sobre x vezes raiz quadrada de 1 mais x menos 1 sobre x. E aí, quando x tende a zero, de fato, está passando em menos meio. É isso. É isso, de fato. Então, é um caso... É um exercício bom para ver verdadeiro ou falso, né? Porque aqui a gente tem... Olha que interessante esse exercício. Tipo de coisa que ele dá pra gente.
Aqui a gente tem essa função aqui, que ela tem essa função ela tem uma assíntota vertical em zero. Essa aqui tem uma assíntota vertical em zero, mas quando a gente soma elas, ou subtrai elas no caso, a assíntota íntegra, aquela assíntota morre. Esse tipo de coisa pode acontecer, tá? Porque depende de como elas crescem. Elas não crescem na mesma ordem de grandeza. Só para comparar aqui, ó, fazer o 1 sobre x vezes raiz de 1 mais x é esse negócio aqui. E a outra que vocês já conhecem. Em algum momento eu vou conseguir digitar y igual a 1 sobre x. Deixa eu fazer ela negativa, porque aí fica mais fácil a gente interpretar ela somando. Essa aqui. E aí, quando você está indo para... Os comportamentos são estranhos. Mas assim, o infinito... Os limites indo para infinito são imprevisíveis. Assim. Mas tá, gostei desse exercício. Não sei vocês. Use o teorema do confronto para calcular esses limites aqui. A gente já tinha feito um monte, né? Porque pega uma função que é limitada e o outro que o limite vai para zero, e aí a gente mostra que o limite vai para zero. Esses caras aqui são simples. Encontre o limite caso existir. Caso não existe, explica o porquê. Acho que a gente tinha feito alguns desses, mas eu vi aqui. Esse aqui talvez seja interessante. Esse 43. Porque ele tem esse modo, esse valor absoluto ferrando a coisa toda. Tá. Então queremos saber para onde vai esse limite quando x vai para zero pela esquerda. Ah, mas foi só falta de leitura minha, porque aqui a gente tem limite de 1 sobre x quando x vai para zero pela direita. Isso é igual a menos infinito. Agora, o limite de menos 1 sobre o módulo de x, quando x tende a zero pela direita, espero não ter gritado no ouvido de vocês, eu tirei o fone bem rápido para não espirrar no microfone. Saúde. Mas ficou muito alto? Não, ficou não. Tá. Eu não tive raciocínio para mutar o microfone, mas eu tirei o fone da cabeça e afastei ele o máximo. Desculpa. Que eu usei muita pimenta no almoço e deve ter, sei lá, ficado um pouco no meu nariz. Aqui, ó, então isso é menos o limite desse negócio aqui. Quando x vai para zero pela esquerda. Só que esse cara, como está com esse módulo, isso aqui sempre vai ser positivo, então isso vai dar mais infinito. E quando você multiplica por esse menos, fica menos infinito. E aí menos infinito é igual a menos infinito. Não há mistério nesse. Ele seria mais interessante esse exercício se ele fosse assim. Se ele fosse com um sinal de mais. Tá, eu vou até... Eu imagino que ele seria mais interessante assim.
Porque aí aqui ia ficar menos infinito e mais infinito, e a gente ia tentar descobrir com que ordem de grandeza, qual seria esse limite. Esse carinha vai ter que dar zero. É a intuição, né? Porque aqui, quando a gente faz y igual a 1 sobre x mais 1 sobre o valor absoluto de x, para valores negativos, eles vão dar a mesma coisa. E aí, ou melhor, eles vão dar a mesma coisa, só que com sinal trocado, então eles vão se anular. Então o gráfico dela, só deixa eu tirar o eixo. O gráfico dela é assim, ó. É um negócio constante igual a zero, e aí aqui é somado duas vezes. Tá? Para a gente se dar conta disso, eu falei que ele ia ser mais interessante, não que ele não ia ser trivial. A gente observa que para valores de x próximos de zero mais negativos, a gente pode escrever assim, ó, 1 sobre x, repete, mais 1 sobre menos x, quando x tende a zero, porque o valor absoluto se comporta assim, e aí elas se anulam. E é o limite de zero quando x tende a zero pela esquerda, isso aqui é zero mesmo. Mas tá, vamos ver então. Passando aqui, é meio que análogo ao que eu fiz, mas, enfim. Esse 47 acho que não tá com cara de que tem alguma coisa muito horrível. Meio parecido com as coisas que a gente já fez. Esse aqui a gente já fez. Explico por que a função descontínua a gente fez. Localizar a descontinuidade são os pontos onde não coincide com o limite. Eu vou abrir algum do Guidorize. Vamos ver. Às vezes o Guidorize tem alguma coisa mais legal. Cadê? Disciplinas. Cálculo. Tá, o problema do Guidorize é que a chance de eu não conseguir fazer é razoável. Aqui teve um que eu esbocei o gráfico no exercício de assíntota, que eu tinha tirado dali, daquele vídeo de assíntota. Ok. Mas vamos para a parte de limite, né? Aqui está a parte de gráfico. Reta tangente, isso é derivada. Umas coisas loucas de limite aqui. Exercício de mudança de variável. Calcule essas coisas. Tararara. Quantidade de função trigonométrica. Aqui talvez tenha umas coisas interessantes, uns limites trigonométricos que a gente trabalhou pouco. Vocês estão conseguindo ver bem? Algum desses aqui chama a atenção de vocês? Talvez esse aqui. Talvez esse aqui. Vamos lá. Então, calcular o limite dessa expressão quando x tende a p. Ok. E, essencialmente, quando a gente está com limites trigonométricos, a primeira coisa que grita na nossa cabeça é que a gente vai querer usar isso aqui em algum momento. Limite do seno de u sobre u quando u tende a zero é 1. Então, a gente vai querer tentar transformar isso aqui em alguma coisa dessa forma, talvez.
Aqui, então, veja, a primeira coisa que eu tinha pensado em fazer é isso aqui, ó. X ao quadrado menos p ao quadrado é a mesma coisa que x menos p vezes x mais p. E aí, o que eu tinha pensado em fazer? Assim, a primeira coisa quando eu vi esse exercício. Vou pegar esse negócio e escrever aqui dentro assim, ó. Por favor, não deem risada de mim, que eu tinha pensado em fazer isso. X menos p vezes x mais p. E aqui tudo dividido por x menos p. Aí eu já fiquei pensando, bom, então agora é só eu usar algum jeito, alguma fórmula horrível de trigonometria para sumir com esse x mais p daqui, e aí eu vou ter o negócio que eles vão estar com a mesma expressão aqui, x menos p e pronto. Só que é mais fácil, pessoal, vocês não serem ingênuos como eu fui nesse meu primeiro momento. Mas assim, às vezes a gente tem uma coisa complicada e a gente quer simplificar ela. Tá? Aí, claro, só para evitar, né? Aqui a gente está com esse negócio assim, naquele negócio que eu fiz. Só que isso aqui, ó, aí a pessoa fala, eu corto x menos p com x menos p. Por favor, não façam isso. Tá? Isso aqui é errado. Tá? Você não pode cortar assim. Eu imagino que todos vocês saibam, mas pensando em possíveis espectadores aleatórios do vídeo, não façam isso. Toda vez que alguém faz uma coisa desse tipo, um panda morre. E tem pouco panda. A gente não quer que os pandas morram todos, então não façam esse tipo de coisa. Tá, mas enfim, às vezes a gente tem uma coisa complicada e quer simplificar ela. Só que pode ser equivalente, assim, para o nosso problema, a gente pegar uma coisa simples e complicar ela. Que aqui eu estou com esse x menos p. Se a gente multiplicar por x mais p, em cima e embaixo, quando x tende a p. Se a gente multiplica por x mais p em cima e embaixo, aqui embaixo vai aparecer o que a gente quer. Porque aí vai ficar isso aqui, ó, seno de x ao quadrado menos p ao quadrado sobre x ao quadrado menos p ao quadrado vezes x mais p, quando x tende a p. Aí agora a gente pode fazer uma mudança de variáveis simpática, tá? Ou a gente simplesmente faz assim, ó. Escreve, vai ser o limite de x mais p, quando x tende a p, vezes o limite, só para na mudança de variáveis não bagunçar esse cara aqui, o limite do seno de x ao quadrado menos p quadrado, sobre x ao quadrado menos p quadrado, quando x tende a p. Aí, bom, isso aqui está parecendo, sei lá, Bolsonaro. Qualquer lugar que você deixa, ele incomoda. Vou colocar aqui. Então, aqui vai ficar P mais P, então vai ficar 2P, vezes esse limite. Esse limite aqui, a gente faz como? A gente xinga isso aqui de U, tá? Então, aqui embaixo vai ficar U. Então, fica limite do seno de U sobre U. E quando x tende a p, x ao quadrado tende a p quadrado. E, portanto, x ao quadrado menos p quadrado tende a zero. Então, isso aqui é esse cara. E esse cara é 1. Portanto, esse limite é 2p vezes 1, que é 2p. Bonitinho, bonitinho. Só que talvez mais fácil do que eu queria. Não sei se ficou alguma coisa nebulosa que vocês queiram que eu explique desse. Se tiver, vocês falem. Senão eu vou procurando aqui ainda exercícios. São 2h25 ainda.
extensão do conceito de limite. A extensão do conceito vai falar de limite de sequências, isso aqui não importa pra gente. Vou ver algum exercício que usa a regra de L'Hopital aqui, mais pra frente. Ele tem uns exercícios cabulosos que eu lembro. Funções inversas. Estudo da variação das funções. Acho que a regra de L'Hopital ele faz bem no finalzinho. Regra de L'Hopital aqui, não sei o que, não sei o que. Exemplo. Quero exercícios, Guidores, exercícios. Aqueles que você coloca só para me deixar triste. Aqui, ó, aqui tem um monte. Tá bom, vamos pegar essa coisa horrível aqui. A quarentena vai passando e a gente vai ficando masoquista, né? É o tipo de coisa que eu peguei para fazer com vocês. Calcular o limite do seno de x vezes ln de x quando x tende a zero pela direita. E esse cara aqui. Bom. Primeiro, porque esses limites não são automáticos, né? Seno de x, quando x vai para zero, é zero. E ln de x, quando x vai para zero, é menos infinito. Então, esse aqui é zero vezes menos infinito. Então, é indeterminado. Agora, esse aqui, quando x vai para mais infinito, x ao quadrado mais 1 vai para mais infinito. O ln de x vai para mais infinito. E, portanto, 1 sobre ln de x vai para zero. Então, isso aqui é uma coisa assim. Então, não há nenhum tipo de chance de que a gente esteja num cenário onde a gente consiga estimar isso de um modo automático. Então, vejamos. Começar com a f, né? A gente está com limite de x indo para zero pela direita de seno de x vezes ln de x. Então, quando a gente está numa situação dessa com multiplicação, em geral tem dois truques. Aqui a gente está com uma função f vezes uma função g. A gente vai tentar escrever f vezes g como sendo f sobre 1 sobre g, ou g sobre 1 sobre f. E aí vamos ver qual desses melhora um pouco a nossa vida. Se não, só chora, tá? Eu vou colocar o ln embaixo. Porque eu lembro... Por que eu vou colocar o ln embaixo? Porque eu lembro que a derivada do ln é uma coisa bonitinha, mas talvez seria melhor colocar o seno. Não sei, eu vou colocar o seno embaixo. Então vamos escrever isso aqui assim. Isso é o limite de x indo para zero pela direita do ln de x vezes 1 sobre seno de x. Tá? Agora vamos ver. Quando x vai para zero, esse cara vai para menos infinito. Então, esse sujeitinho que está indo para menos infinito. Seno de zero, quando x vai para zero, o seno de zero vai para zero. Então, 1 sobre zero vai para mais infinito. Então, eles estão indo ambos para infinito, ou menos ou mais. Então, estamos em condições de usar a regra de L'Hopital. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Beleza.
eu vou começar com a parte que não me faz ficar triste, que é a derivada do ln. Derivada do ln para x vai ser 1 sobre x. Agora, a derivada de 1 sobre seno de x, que também é conhecido como cossecante de x, eu nunca lembro de cabeça, eu sempre vou ter que fazer, a não ser que vocês saibam de cabeça, vocês me falam. Mas vai ser, deixa eu colocar lá direto, né? Vai ser a derivada do que está embaixo, ou melhor, vai ser o quadrado do que está embaixo, que é seno ao quadrado de x, vezes a derivada do que está em cima, que é uma constante, então vai ser 0, vezes seno, menos a derivada do que está embaixo, que é, no caso, cosseno vezes esse negócio. Então fica cosseno de x. Tá certo isso? Tá. Porque aí isso aqui vai ficar igual a... Então, é cosseno de x sobre seno de x, vezes 1 sobre seno de x. E aí isso é cotangente de x, vezes cossecante de x. Que tangente é seno sobre cosseno sobre seno é cotangente. Cosseno... tá certo, né? Acho que é isso. Eu estava achando que ia aparecer só um cossecante aqui, mas é porque para aparecer um cossecante aqui, teria que ter um cosseno aqui. Que aí ia ficar um negócio ao quadrado e aí ia dar certo. Mas nesse caso, eu diria que é isso mesmo. Agora, isso aqui melhora a nossa situação. Vamos ver, isso aqui a gente consegue escrever assim. Deixa eu puxar esse cara para cá. Então agora, aqui embaixo ainda está dando 0. Tudo bem. Mas agora eu posso escrever isso aqui assim, talvez melhore. Fica limite de 1 sobre x vezes seno ao quadrado de x sobre menos cosseno de x quando x vai para 0 por aqui. Aqui em cima ainda está dando 0. Então vai ficar 0 vezes infinito, ainda não está bom. Algo me diz que essa escolha foi ruim. Tá? Porque aqui a gente ia ter que usar L'Hopital de novo para fazer esse negócio, tentar, porque ainda não ajudou. Então vou tentar do outro jeito. Infelizmente essas coisas são assim, a gente tenta depois tenta outro. Então é seno de x vezes ln de x, com x indo para 0. Eu tinha que ter feito aquele... A minha intuição primeiro estava certa, hein? Quer ver? Ó? Seno de x sobre 1 sobre ln de x. Minha intuição primeira estava certa. Porque agora, quando x vai para 0 pela direita, isso aqui vai para 0. ln de x, quando x vai para 0 pela direita, isso vai para menos infinito. Então, 1 sobre infinito também vai para 0. Então, estamos na situação para usar a regra de L'Hopital, eles estão indo para o mesmo lugar. Então, esse limite fica
Derivada do seno é cosseno sobre, vou colocar assim, derivada do ln de x elevado a menos 1. Porque aqui isso fica cosseno de x. Aí aqui a derivada desse negócio vai ser tombar o expoente, menos 1, vezes ln de x elevado a menos 2, vezes a derivada do ln de x, que é 1 sobre x. Agora isso aqui fica limite de x indo para zero pela direita, do cosseno de x sobre menos 1 sobre esse x, esse ln de x elevado a menos 2, eu vou escrever aqui embaixo assim, ln de x elevado a 2. E agora, como isso aqui é uma fração doida, isso fica limite do cosseno de x vezes x ln de x ao quadrado, quando x tende a zero, pela direita. Aí aqui esse cara vai para 1, esse aqui vai para 0, e esse aqui ainda está indo para infinito. Só que esse cara aqui, a gente sabe, a gente consegue calcular ele com L'Hopital. Quer ver? Então a gente está agora com esse limite aqui. É umas coisinhas lindas, né? Assim. Aqui, ó. Se a gente faz limite de x vezes ln de x, vou fazer sem o quadrado primeiro, com a esperança de que... Não, eu vou fazer com o quadrado mesmo, tudo bem. Esse cara aqui, a gente calcula ele com L'Hopital. De novo, o problema é que aqui vai para menos infinito e aqui vai para zero. Então a gente tem que ajeitar isso. Eu vou colocar o ln de x embaixo. Não, vou colocar... Eu vou na minha intuição agora. Aí, para fazer o outro negócio. Vamos ver se isso aqui está no cenário para L'Hopital. ln de x indo para infinito. Quando x vai para zero, está indo para menos infinito, então isso aqui é 1 sobre menos infinito, então vai para zero. X também vai para zero, então a gente pode usar L'Hopital. Isso aqui fica limite de 1 sobre a derivada desse negócio. Isso aqui é ln de x elevado a menos 2. Então fica menos 2 vezes ln de x elevado a menos 3 vezes 1 sobre x, com x indo para zero por aqui. Isso agora, olha só, desse jeito não vai dar certo. Porque vai ficar assim, ó, limite de x vezes menos 2x vezes ln de x elevado ao cubo, tá? Porque esse cara vai estar aqui dividindo, ele volta multiplicando aqui. E aí, de novo, a gente está com a mesma situação. Então, vamos deixar ln de x ao quadrado aqui e fazer 1 sobre x, com x indo para zero pela direita. Esse cara vai para mais infinito. Esse cara também, então a gente pode usar L'Hopital. Então isso aqui vai ficar o limite de quando x vai para zero pela direita, da derivada desse negócio, que é
como chama? Tomba o 2, e aí fica ln de x, vezes menos 1 vezes x elevado a menos 2. Tá certo? Menos 1 vezes x elevado a... Isso. Ué. Eu tô me batendo com esse, pessoal. Alguém viu algo que eu não vi? João Marcos HR está digitando. Não faltou 1 sobre x? Ah, verdade! Verdade. Sim. Sim, verdade. É a regra da cadeia, olha só. A pressa é inimiga da vida. Será que eu esqueci aqui também? Não, aqui eu tinha colocado. Tá. Mas aqui faltou 1 sobre x de fato, tá? Mas isso não melhora muito porque fica limite de x indo para 0 de 2 vezes ln de x vezes 1 sobre x. E esse cara aqui fica x quadrado negativo. E aí a gente volta para o x vezes ln de x. Talvez eu tenha esquecido 1 sobre x da outra vez, né? Última tentativa, senão eu encerro a reunião e gravo um vídeo na sexta-feira para vocês, só com esses limites malditos do Guidorizzi. Tá? Então vamos ver. Vamos deixar o x em cima e colocar 1 sobre ln de x ao quadrado embaixo. Tá? Podemos usar L'Hopital e isso fica limite de x indo para 0 de 1 sobre... Eu acho que eu tinha esquecido, porque aqui tomba, isso aqui é ln de x elevado a menos 2, vai ficar menos 2 vezes ln de x elevado a menos 3, isso aqui tudo, vezes 1 sobre x. Mas aí isso fica... Não, de novo tá dando... Estamos batendo com alguma coisa muito idiota. Eu tenho noção de que é alguma coisa muito besta que eu tô esquecendo de fazer. Eu lembro que esse x vezes ln de x, ele era fácil de calcular. É alguma coisa que o professor de cálculo de vocês, por não gostar de cálculo e não praticar nas horas vagas, ele está se batendo feito Aqui, ó, exemplo, letra C. Ah, mas é o x vezes ln de x. Ah, o que tem feito é o x vezes ln de x. Tá. Tudo bem. Mas, essencialmente... Se eu estou nesse caso aqui, ele vai dar 0. Mas, de novo, não... pessoal, vou ter que pensar nesse com mais calma, tá? Até porque já são 2h45. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou gravar
um vídeo para sexta-feira, então, só resolvendo esse limite e outros limites de L'Hopital, tá? Porque não dei conta, eu fui vencido, fui derrotado pelo Guidorize. Mas é a vida, tá? E aí eu faço com todos os detalhes na sexta-feira no vídeo para vocês. Aliás, provavelmente do jeito que eu tô com raiva desse exercício, eu vou gravo esse vídeo hoje mesmo já. Tá bom? Só não vou gravar porque a bateria do meu fone tá no fim. Então, de qualquer forma, a reunião ia ter que acabar também. Mas é isso. Não sei se tem alguma dúvida rápida de alguma coisa aí que vocês tenham para responder. Se não, dá para encerrar já. Bom, acho que isso é não temos dúvidas. Então vou encerrar aqui a gravação. Foi 1h11.